Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Andim Tutoriais. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer revestimento de tijolinho com material isopor. Isso mesmo, você vai utilizar folha de isopor para revestir a sua parede com aparência de tijolinho. O material que eu vou utilizar nesse vídeo é uma caneta, um estilete, uma tesoura e uma régua de 30 centímetros. E também eu vou utilizar um ferro de solda, utilizado para soldar componentes eletrônicos. E aqui eu tenho uma folha de isopor de 50 centímetros por 1 metro de largura. E a espessura dessa folha é de 15 milímetros ou 1,5 centímetros, como você preferir. Nessa folha eu já fiz as marcações de 5 em 5 centímetros, porque eu vou utilizar um tijolinho com a medida de 20 por 5 centímetros. E aqui eu vou estar marcando e você vai ver a quantidade de tijolinhos que cada folha dessa rende para você fazer o seu trabalho. Aqui primeiramente eu já deixei marcado para adiantar e vou fazer uma risca. A vantagem é que você não precisa ser milimetricamente perfeito, porque o meu objetivo nesse caso é fazer algo com aparência rústica. Caso você queira aquele tijolinho mais perfeito, mais reto, você pode estar utilizando uma medição mais perfeccionista. Essa caneta aqui está acabando a tinta, mas dá para ver perfeitamente a sua marcação. E aqui eu já tenho pré-marcado de 5 em 5 centímetros para eu fazer o corte com o estilete. Vou conferir as medidas. Você pode observar também, quando você comprar a sua folha de isopor, conforme eu observei na minha, essa folha ela não tem um ângulo reto aqui no canto. Por isso a sua medida final não vai ficar exata. Essa folha ela veio de fábrica. Ela está torta, ela não está correta, não tem um ângulo de 90 graus. Mas isso aqui não vai interferir no trabalho final. Conforme eu disse, no meu caso, o meu objetivo é ter uma aparência rústica. Por isso, não vou querer perfeccionismo no tamanho dos meus tijolinhos. Agora veja aqui. Aqui eu já vou marcar o meu primeiro tijolinho. Imagino que alguns de vocês possam ter gastura desse barulho, mas é só você diminuir o volume ou cortar o áudio aí no seu YouTube. E aqui eu vou marcar outra com 5 centímetros, mais outra com 5, para adiantar 2 tijolinhos. Aqui eu vou marcar o segundo tijolinho. E eu vou pausar o vídeo e vou marcar todos os outros tijolinhos para você ver o andamento dessa arte. Vejam bem, pessoal. Aqui eu fiz a primeira marcação, uma coluna com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tijolinhos. Então aqui eu tenho uma coluna com 10 tijolinhos, e se eu não calculei errado, aqui nós vamos ter 5 colunas com 10 tijolinhos, o que nos diz que teremos 50 tijolinhos com uma folha de 50 centímetros por 1 metro de largura. Agora eu vou fazer o primeiro corte para separar a primeira coluna com o estilete. O material você pode estar usando algo de sua preferência, cada um usa aquilo que lhe for mais adequado e mais apropriado, que for de sua preferência. Vamos lá. Aqui você tem que passar com cuidado para não danificar o seu isopor.
Aqui eu sugiro que você passe uma vez de levinho e depois você passa acabando o corte até o final. E aqui eu separei a folha de isopor, a coluna da folha de isopor. E agora eu vou separar as partes que formam os tijolinhos em si. É bem prático, pessoal. Bem fácil. Se o seu estilete estiver com o corte bem afiado, acredito que na primeira vez que você passar, já vai fazer o corte. Como o meu estilete já está muito usado, sua lâmina está desafiada. Então eu estou passando 2 vezes. Até aqui, pessoal, deu para vocês entenderem como são cortados os tijolinhos. E eu vou dar uma pausa, terminar de fazer o corte e volto com o ferro de solda quente mostrando como se faz um acabamento no tijolinho. E olha aí, pessoal, eu tenho aqui mais 4 peças. 1, 2, 3, 4. Além da primeira que eu cortei, que resultou em 10 tijolinhos. Então, conforme eu falei no início, se você comprar uma placa de 50 por 1, você vai conseguir produzir 50 tijolinhos. E uma dica que eu quero te dar: a lâmina do seu estilete, se ela estiver usada, quando você cortar, ela vai gerar essas bolinhas aqui. O isopor vai soltar essas bolinhas e você vai fazer uma certa sujeira e pode até danificar o seu isopor. Agora, se você usar uma lâmina nova, afiada, você vai cortar e não vai fazer essa sujeira e terá menos risco de danificar o seu isopor. Aqui eu vou dar mais uma pausa e vou te mostrar todos os tijolinhos prontos. Antes de mostrar os tijolinhos prontos, eu vou te mostrar como que eu fiz para acelerar o processo de cortar os tijolinhos. Eu usei um próprio tijolinho pronto para servir como forma para fazer os outros tijolinhos, servindo como marcação, uma referência. Aqui, ó, eu tenho o primeiro tijolinho. Utilizando a linha que eu acabei de fazer como referência, eu marco o segundo. Seguindo a mesma sequência, vou marcar o terceiro. Aqui estou marcando o quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono tijolinho. Conforme eu havia informado para você, essa placa de tijolinho ela não é perfeita, ela não tem a medição perfeita. Por isso aqui não inteirou a 10ª peça corretamente. Mas isso é apenas detalhe, você vai fazendo aí da sua maneira. O importante é você saber como fazer os tijolinhos. Pessoal, antes de mostrar para vocês os 50 tijolinhos prontos, eu quero te mostrar um detalhe e te dar mais uma dica. Eu fui cortar as outras partes utilizando essa peça como forma, uma das peças como forma, e no final deu errado, porque conforme eu falei no início, essa peça de isopor de 50 centímetros por 1 metro, ela não veio de fábrica com uma medição perfeita. Por isso, no final, quando eu cortei, eu consegui 9 peças e a última, que seria a 10ª, ficou com o tamanho na metade, ou seja, eu perdi uma peça. É essa aqui, ó. Tá vendo? Então o que eu fiz? Ao invés de utilizar essa peça pronta como medida para marcar os próximos tijolinhos, eu utilizei a régua. Aqui você pode ver que tem pontinhos aqui, ó, de 5 em 5 centímetros, marcados com caneta. E eu conferi na régua, nas duas partes, e ficou perfeito.
Então uma dica aí para você não perder material, marque com a régua, para que fique perfeito, tá ok? E aqui, após ter marcado com a régua, eu vou te mostrar como é simples e prático estar cortando essas peças. Viram como é prático? E olha aí, pessoal, como ficou o resultado. Os tijolinhos, depois de fazer um acabamento, depois de eu passar o ferro quente, ficou dessa forma. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, uma à direita e a outra à esquerda, isso aqui é porque eu estou fazendo no chão. Isso é a divisão do azulejo do meu piso. Mas eu falei com vocês que iria mostrar as 50 peças que eu cortei. Eu não vou estar mostrando todas, porque não vai ficar prático eu estar mostrando tudo para vocês. Mas o meu resultado aqui era para dar 50. Porém, eu perdi uma peça, conforme eu mostrei anteriormente, por causa disso aqui. Eu usei essa peça, uma peça dessa, como forma. E eu aconselho vocês a estarem medindo com a régua para não ter nenhuma perda. E quanto ao espaçamento dessas peças aqui, fica a seu gosto. A distância, você vai fazendo ao seu gosto. E eu vou pegar aqui e fazer algumas, para vocês verem como que eu fiz. Aqui eu pego o ferro de solda e você vai passando aqui na beirada. Pelo fato de o ferro estar quente, o isopor derrete muito rápido. E aí o acabamento fica a seu gosto. Você pode fazer como você quiser, fazer alguns riscos, simular um defeito no tijolinho. A criatividade é sua. E um detalhe, pessoal, sai muita fumaça, porque derrete o isopor e dá um cheiro forte. É bom você fazer isso em um ambiente aberto com ventilação, até mesmo porque o material do isopor é tóxico e eu acredito que a fumaça não vai fazer bem para a saúde. Mas veja aí como é simples, fácil e rápido fazer um acabamento. Olha só. E depois, quando você passa uma tinta, vai dar outra diferença. E eu posso estar postando aí posteriormente aqui no canal para vocês verem como que fica com a tinta. Veja como é simples, rápido e prático. E é isso aí, pessoal. Agradeço por mais uma visita ao canal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar e dar o like para ajudar na divulgação. Deixe também nos comentários a sua opinião, o que você achou deste vídeo. E se você quiser algum outro tutorial, deixe aí também nos comentários. Não deixe de se inscrever e até o próximo vídeo.